aula de hoje nós vamos falar sobre a depressão, né? É um tema bastante importante. Chega muitos casos no consultório, não sei se é o que, né, o que vocês vivem no consultório de vocês, mas é um tema bastante presente. E a gente vai falar um pouquinho, vai buscar falar um pouquinho sobre a depressão, né, assim, propriamente dita, e vamos falar um pouquinho sobre ela e a virtualidade. Não só ela e o atendimento online, como ela e a virtualidade. A gente vai buscar fazer esses links, né? Primeiramente, Marcelo. Assim, primeiro é interessante colocar isso, né? Normalmente as pessoas, elas associam a ideia de depressão com melancolia, com tristeza. E quando falam em depressão, pensam nisso, em melancolia e tristeza. E é interessante observar que depressão não tem a ver só com melancolia, e nem é só um estado emocional. Assim, quando a gente está falando de depressão aqui, quer dizer, na verdade, essa palavra pode ser compreendida como um estado emocional. A pessoa acordou meio mais ou menos e vai falar, acordei meio deprimida hoje, assim. Ou com um quadro clínico. Então tem uma diferença grande entre o estado emocional e o quadro clínico. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre um quadro clínico, sobre um quadro que tem uma série de peculiaridades, que não é uma coisa assim de um momento específico, não é um dia que a pessoa acorde e que ela possa falar assim, estou vivendo o quadro clínico da depressão. Não, o quadro da depressão envolve uma frequência no tempo, uma duração no tempo, né? E fala de uma espécie de desnutrição, né? De uma espécie de fragilidade diante do mundo. Aí, aqui está colocando uma sensação de impotência, incapacidade, de buscar satisfação no meio ambiente. E a depressão é marcada por isso, né? Por uma espécie de um movimento de isolamento em relação a esse meio. À medida em que, de alguma forma, a pessoa não consegue satisfação no contato com o meio, ela tende a buscar se afastar desse meio. E aí esse afastamento, ele pode ser desenvolvido de formas diferentes. Pode ser desenvolvido por uma lentificação, quer dizer, por uma espécie de uma postura melancólica, em que de alguma forma eu não energizo o meu contato com o mundo, né? Eu meio que me fecho, eu diminuo meus movimentos, eu diminuo a minha possibilidade de troca com o mundo que está ao meu redor, que é algo que faz sentido, né? Se eu, de alguma maneira, não estou conseguindo ter uma relação nutritiva com o meu mundo, faz sentido diminuir essa relação. E essa redução também pode se dar por ampliação de movimento, né? Eu acho que deve vir aí no itemzinho seguinte, ou não? Não, no seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o DSM-5 fala, né, sobre a depressão. Tá, mas então antes de entrar no que o DSM-5 fala, deixa eu só colocar o ponto oposto, né? Assim, então, esse afastamento no contato com o mundo pode se dar por redução de movimento, ou pode se dar também por ampliação, por uma aceleração. Sabe aquilo da pessoa começa a sentir o gosto? Isso também pode estar ligado a um certo estado depressivo. A pessoa começa ela se acelera também como uma forma de diminuir a sua relação com o mundo que está ao redor. Então a pessoa fica meio que agitada. Muitas vezes a agitação fala de uma fragilidade, de um descontrole, de uma dificuldade de se conter, né? Então, como a pessoa está fragilizada, ela não consegue muito se conter. E aí atua de uma forma maníaca, né? Depois a gente vai falar... Não, depois a gente não vai falar, né, Carol? Acho que não é nessa aula que a gente vai falar de transtorno bipolar, né? Então, numa outra aula a gente vai estar olhando. A agitação, ela não é uma exclusividade do transtorno bipolar.
mesmo pessoas que estão vivendo um estado depressivo não associado ao transtorno bipolar, podem ter como sintoma a agitação, a perda de contato por agitação. Uhum. Bom, o DSM-5, ele começa falando assim, que os transtornos depressivos incluem uma série de transtornos, né, que seriam o transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, que inclui o episódio depressivo maior, o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, o transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, a gente vai falar sobre isso também, outro transtorno depressivo especificado e o transtorno depressivo não especificado. O transtorno depressivo maior é o que representa, né, a condição clássica desse grupo de transtornos e é sobre ele que a gente vai falar. O transtorno depressivo maior, ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração, embora a maioria dos casos dure um tempo consideravelmente maior, né, envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas e remissões interepisódicas. A gente, na aula passada, falou um pouquinho sobre o luto, né? E o DSM-5, bem nessa introdução, ele já fala de uma atenção especial dada à diferenciação da tristeza e do luto normais em relação ao episódio depressivo maior, né? E ele fala um pouquinho também que quando o luto vem acompanhado de depressão, aí já é um caso muito mais, com um prognóstico muito mais complicado, muito mais sério, né? Mas é importante diferenciar, né, o luto normal do luto com depressão. Marcelo, classificações. Bom, transtorno depressivo recorrente e episódio, o episódio atual, né? Assim, a pessoa pode ter um episódio depressivo e não ter um transtorno depressivo recorrente. Transtorno depressivo recorrente se dá quando ocorre, a pessoa tem uma sequência de quadros depressivos, né? E cada episódio desse transtorno depressivo vai ser classificado como leve, moderado ou grave. E existe a possibilidade da presença de sintomas psicóticos em estados depressivos. Toda vez que surge o sintoma psicótico no estado depressivo, a gente vai entender que esse estado depressivo é um estado grave. É um estado depressivo grave. A presença desses sintomas já fala de uma gravidade. O que marca? Como é que a gente define quando um transtorno depressivo é leve, é moderado ou é grave? Quando um episódio, né, a pessoa tem um transtorno depressivo, naquele episódio a gente vai classificar. O que faz com que a gente classifique como leve, moderado ou grave? O critério dessa classificação está muito associado ao quanto essa pessoa deixa de cumprir seus compromissos sociais. Então, por exemplo, se a pessoa tem um jeito de ser, tem uma forma específica de lidar com o mundo, e aí num certo momento, numa certa fase, ela lida com o mundo, ela cumpre seus compromissos, mas ela não cumpre com os compromissos com tanta alegria, com tanta leveza, do mesmo jeito que ela vivia antes. Se a gente chega à conclusão que isso tem a ver com um estado depressivo, esse vai ser um estado depressivo, um episódio depressivo leve, tá? Quando a pessoa começa a deixar de cumprir os seus compromissos, mas ainda mantém os compromissos, então, por exemplo, vamos pensar, sei lá, a pessoa trabalha numa determinada empresa, sempre cumpriu os horários direitinho, e de repente ela começa a chegar atrasada, começa de vez em quando falta. Daí a gente vai falar que ela já não está mais cumprindo totalmente seus compromissos, então que ela está vivendo um episódio moderado. Se de alguma forma existe uma ruptura, se ela deixa totalmente de cumprir, então ela vai ficar deitada dentro de casa,
e não vai mais trabalhar, por exemplo, daí a gente tem um episódio grave, um episódio depressivo grave. Lembrando que toda vez que existem sintomas psicóticos, a gente também vai classificar esse episódio depressivo como grave. Então, o que vai gerar a definição de grave vai ser a ruptura em relação ao cumprimento dos compromissos ou a presença de sintomas psicóticos. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando também, Marcelo, nos casos das pessoas que acabam saindo, entram num quadro de depressão e pegam licença médica, param de trabalhar, né? Pegam um atestado e acabam parando de trabalhar. Isso por um lado, né? A pessoa não está em condições de trabalhar da mesma forma que trabalharia, mas isso também deixa ela ainda mais tá me fugindo a palavra, mas assim, sem acesso às pessoas, isso diminui o mundo dela, né? De uma certa forma, vamos voltar aqui, né? Agora eu me perdi. Onde é que a gente estava mesmo? Pessoas que saem de licença médica por depressão. Ah, tá. É muito frequente a gente ver isso. A pessoa começa a apresentar o estado depressivo, um certo nível começa a se colocar de uma forma um pouquinho diferente, aí vai ao médico, e o médico propõe que ela se afaste do trabalho, que ela fique dentro de casa. Isso, muitas vezes, ajuda a aprofundar o estado depressivo. Vamos pensar nessa classificação, né? Então, a gente considera um estado grave quando a pessoa rompe os compromissos sociais dela. Quando ela recebe a licença médica, o próprio contexto, a própria sociedade rompe com ela, né? Assim, ela deixa de ter aquele compromisso. E, muitas vezes, isso faz com que o mundo dessa pessoa fique bem menor do que o mundo que existia antes. Então, a pessoa, por exemplo, muitas vezes deixa de sair de casa, e aí depois de ficar meses sem sair de casa, o sair de casa passa a ser o desafio, sabe? Então, é como se o mundo dela fosse diminuindo. Eu estou usando esse sair de casa como um exemplo, mas não é só em relação ao sair de casa que isso vai virando um desafio. Quando a pessoa está deprimida, ela muitas vezes vai perdendo território para o mundo ao redor, sabe? Ela vai deixando de conseguir fazer coisas que ela fazia antes, né? Aí para frente vai ter um slide em que vai ter um carrinho pilha e vai ter também, acho que alguma outra coisa, né, Carol, que você falou que ia botar. Mais para frente. Tá. Quer que eu vá para lá? Para falar agora? Não, para lá não. Deixa. Não. Depois as pessoas vão ver o carrinho. Mas por que a gente coloca esse carrinho pilha? Justamente para olhar para isso, assim, para o ponto na depressão, é como se a pessoa ficasse sem energia. E por estar sem energia, ela não consegue superar determinados obstáculos. Quando a pessoa está deprimida e o mundo dela encolhe, e o mundo dela vai ficando menor, vai ficando realmente mais difícil superar uma série de obstáculos. Então, quando nós mesmos reduzimos o mundo daquela pessoa, isso muitas vezes contribui para que ela realmente tenha mais dificuldade para superar determinados obstáculos, né? Então é algo que a gente precisa dar com muita atenção, assim, o quanto é adequado ou não fazer com que essa pessoa deixe de ter os seus compromissos de trabalho. Nem sempre vai ser a melhor coisa. Diria assim, que muitas vezes isso atrapalha mais que ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre uns dados epidemiológicos, né? Um relatório da OMS de 2017 apontou que o número de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015. São 322 milhões de pessoas em todo o mundo e a maioria mulheres com depressão. No Brasil,
a depressão atinge 11,5 milhões de pessoas, ou seja, 5,8% da população. Isso dado de 2017, tá? Em 2017, uma pesquisa populacional aqui no Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, mostrou que a prevalência da depressão maior é mais significativa entre mulheres que vivem em áreas urbanas, com níveis educacionais mais baixos e com condições crônicas, como hipertensão e diabetes. Isso é muito curioso, porque não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente fala, depressão é doença de rico, pobre não tem tempo de ter depressão, não pode ter depressão. Só que não, né? Assim, dados mostram que a prevalência, inclusive, é maior em populações com níveis educacionais mais baixos, né? E pessoas com níveis financeiros, né? Mais baixos. Esses dados também verificou que a maioria dos brasileiros com sintomas depressivos severos não recebia nenhum tipo de tratamento. Tipo, 78,8% das pessoas com a depressão severa não recebiam tratamento. E o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, e nas Américas perde apenas para os Estados Unidos, mesmo assim, por um pontinho percentual, né? Nem um ponto, né, Marcelo? É 5,9 nos Estados Unidos e aqui 5,8. Então, é bem pouquinho. Qual era o país? Eu não coloquei aqui. Um país que tinha menor prevalência? Eu acho que o que tinha maior era Guatemala, não era isso? Menor, né? Acho que era maior. Não me lembro, agora já não maior é aqui. Não. Enfim. Nas Américas nas Américas, não é verdade. Eu acho que então, o menor era Guatemala, se eu não me engano. Mas enfim, não vamos dar era 2 pontos alguma coisa. Mas nem faz sentido. Vou voltar a compartilhar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas. Então, entre os principais sintomas estão perda de interesse nas diferentes atividades, inclusive a sexualidade, incapacidade de reação e mobilidade, alteração psicomotora, alteração no apetite, que pode ser assim, comer mais ou comer menos, né? Aumentar ou diminuição no apetite, alteração no sono, autorreprovação e culpa, sensação de vazio não preenchível, né? As pessoas relatam essa sensação de vazio não preenchível como algo muito mobilizante, né? Muito um vazio, né? Aquele vazio que não adianta. Aí tentam fazer alguma coisa, não adianta. Nada preenche esse vazio. Falta de prazer real, né? Prazer na vida, nas atividades, muitas vezes atividades que antes eram prazerosas passam a não ser mais. Perda de fé na vida, aquela sensação de que, cara, não tem jeito, acho que não tem condições de melhorar essa situação, acho que não tem nada que eu possa fazer. Uma sensação de que o futuro não me oferece nada, não tem nada para mim lá, não tem agora e também não tem no futuro. Desespero, desolação e irritabilidade. Falta de energia, fadiga, desânimo. Dificuldade em entrar em contato e expressar seus sentimentos. Pensamentos ligados à morte e ou suicidas. A gente vai ter uma aula mais para frente falando sobre suicídio. A próxima aula, nossa próxima aula vai ser sobre suicídio. Sensação de fracasso. Olhos opacos, aquele olhar sem vida, né? Sem energia. Aquele olhar que não tem, parece que não tem brilho, né? Achou, Marcelo, não? Achei. A gente falou certo, que é Guatemala, só que Guatemala com 3,7% de casos de depressão na população. Mas, o que a gente ficou em dúvida, fala das Ilhas Salomão,
que tem, lá seriam 2,9% de quadros depressivos. Aí, em termos de mundo, seria a Ilha Salomão. Em termos da Américas, aí seria a Guatemala. Eu tava na cabeça que era alguma ilha mesmo, eu tava tentando, alguma ilha, assim, continuando em relação aos sintomas, voz baixa e monótona, né, isso são coisas que a gente vai, algumas dessas coisas a gente pode observar, assim, muito, muito claramente no consultório, tanto virtual quanto presencial, né, aquela pessoa fala baixinho, sem energia, sem uma cadência, né, aquela voz assim. Rigidez e rosto inexpressivo também é outra coisa que pode ser muito bem observada num atendimento também online. Ruga em Y entre as sobrancelhas. Respiração superficial. Você quer comentar um pouquinho, Marcelo? Não, por exemplo, a respiração superficial. É totalmente coerente com aquilo que a gente falava sobre uma diminuição na troca com o meio, né? Que é uma coisa bem óbvia, né? Se a balança comercial está negativa, diminuímos a balança, diminuímos a troca. Se eu estou gastando mais do que eu estou repondo, diminuímos a relação. E aí essa respiração superficial é totalmente coerente com essa diminuição de relação. Baixa temperatura também é algo muito presente. Assim, em estados depressivos, muitas vezes a temperatura do corpo cai um pouquinho. Pele ressecada, pele sem viço, sem brilho, sem elasticidade. Queda imunológica, típico, realmente típico. Não é só o emocional que fica deprimido, o corpo fica deprimido. Então, a susceptibilidade a doenças fica aumentada. Isso é totalmente coerente com essa perspectiva holística mesmo, né? Com essa ideia de que nós somos uma coisa só, não dá para separar mente e corpo, né? Assim, se existe uma fragilidade, essa fragilidade ela tende a aparecer no organismo como um todo. De onde vem? É interessante isso, assim, né? Muitas vezes as pessoas só pensam na questão emocional quando estão diante de um quadro depressivo. Mas existem muitas causas orgânicas que podem justificar um quadro depressivo, mesmo em contextos em que o emocional justificaria. Eu sempre que eu falo disso, eu termino me lembrando de um grande amigo meu, que é pai de um grande amigo meu também, né? E que faleceu, ele já faleceu há um tempo atrás, e ele faleceu por um câncer de próstata. E lidar com câncer de próstata foi muito, muito doloroso, muito desgastante. E num determinado período do processo ele estava muito deprimido. E todo mundo achava que essa depressão estava ligada ao câncer, a situação toda que estava sendo experimentada ali. Lá pelas tantas, se descobriu que ele tinha um outro tumor que nem tinha relação com câncer de próstata, nem era uma metástase do câncer de próstata, mas que estava numa posição muito coerente com os sintomas depressivos que ele estava apresentando, uma posição no cérebro, né? E ele foi operado, esse tumor foi removido e o estado de humor dele melhorou. Então, assim, mesmo numa situação em que era muito provável que a depressão fosse totalmente associada à questão emocional, se descobriu um componente orgânico. Então, assim, é importante estar atento a isso, porque nem tudo é emocional. Hipótese da herança genética. Sempre existiu, né, uma tendência a associar a possibilidade de depressão a questões genéticas. E isso vem muito a partir de pesquisas que mexem com a frequência, né? Em famílias que tem alguém com quadro depressivo, a gente vê que um percentual maior de pessoas abrem quadros depressivos do que em família em que isso não acontece. Ok, isso é verdade,
mas isso não necessariamente significa que a questão é puramente orgânica, né? Porque Acho que sim. Meu celular está participando aqui, acho que sim. Ela discordou de você, mas ela, tô achando que ela acha que pode dizer que é orgânico. Que é só orgânico. Só orgânico, né? Mas só orgânico. Assim, porque muito mais do que o gene é passado de pessoa a pessoa numa família. Tem todo um conjunto de crenças, tem todo um conjunto de valores, tem até uma forma alimentar, tudo isso é passado de pessoa para pessoa. Eu sempre dou exemplo, a Carol sabe disso, quando eu falo desse tipo de tema, da questão da obesidade. Assim. É outra coisa que é associada à genética. Né? Você tem uma família obesa, outras vezes você tem o pai obeso, mãe obesa, filhinho obeso. Aí, então é genético. Aí você vai olhar o cachorro também é obeso. Tem o gene no cachorro também? Né? É difícil explicar isso de uma forma genética, né? Então, essa busca de encontrar o gene da depressão é uma busca que vem presente há muito tempo, né? Mas é isso, muitas pesquisas já afirmam, não, tem um componente genético. A maioria dessas pesquisas são feitas com gêmeos, né? Gêmeos monozigóticos e dizigóticos e famílias de adotados. Mas independente de se há né, assim, do quanto uma predisposição genética é determinante ou não para abrir um quadro de depressão, o que se tem aqui, tá, beleza, você tem a predisposição genética, mas ela por si só não vai determinar a ocorrência de uma crise depressiva ou não, né? É mesmo uma predisposição, que fatores ambientais e tal vão acabar fazendo que se abra ou não esse quadro, né, Marcelo? E é interessante isso que você colocou, porque é mais um fator, né? Assim, quando a gente fala do ambiente, do contexto, o que poderia ser uma predisposição que poderia levar alguém à depressão em determinado contexto, pode trazer outras coisas muito diferentes em outro contexto. Né? Então, assim, tem tanto o aspecto do contínuo na família, quanto o aspecto do contínuo no contexto em que aquilo ali está sendo vivido, né? Então, contextos diferentes vão trazer sintomas diferentes, vão trazer facilidades diferentes, dificuldades diferentes. Isso é muito importante. Então, falando disso, né, falando da depressão de origem emocional, que é a que nos interessa e que grande parte dos casos realmente tem uma origem emocional. Nesses quadros, a gente vai encontrar alguém que, de alguma forma, gasta mais energia na troca com o mundo do que termina conseguindo repor. Então é como se a pessoa estivesse funcionando no negativo. E quando ela funciona no negativo, abre possibilidades de viver um quadro depressivo. Aí está sendo colocado aí, né? Ao longo da vida, a pessoa aprende a não perceber seus próprios limites. Deixa de lado sua capacidade de identificar suas necessidades e sentimentos e se perde no emaranhado de introjeções. Assim, quando a gente fala, quando se trata de uma depressão de origem emocional, a gente normalmente vai encontrar isso, assim, alguém que tem uma forma de lidar com o mundo que de alguma maneira não leva tanto em consideração o seu bem-estar, as suas necessidades, e isso tende a acontecer durante um período muito longo. A depressão não nasce num estalar de dedos. Normalmente ela vai sendo construída ao longo do tempo e termina eclodindo, termina se fazendo presente quando, de alguma forma, a pessoa vai lidar com algum obstáculo da vida. Né? Daí a imagem do carrinho que está logo a seguir. Né? A imagem do carrinho a pilha. Quando o carrinho está com a pilha forte, quando a pilha está boa, ele vai encontrar uma dobrinha no tapete, vai pular aquela dobrinha, vai conseguir ter uma possibilidade de passar por obstáculos que, quando a pilha começa a ficar fraca, essa possibilidade vai diminuindo. Então, a mesma coisa que era só uma oportunidade de dar um pulinho quando passava na dobrinha do tapete,
passa a ser um obstáculo que, quando a pilha está fraca, o carrinho não consegue transpor. Então, um quadro depressivo muitas vezes se dá dessa forma. Eu vou dar um exemplo de uma situação típica. O momento da aposentadoria. Aí a pessoa vai, aposenta e deprime. E aí fala, aposentou porque deprimiu. Sim, aposentou porque deprimiu, mas esse deprimir ao aposentar normalmente tem a ver com a forma como essa pessoa construiu a vida dela. Se a pessoa centra a vida só no trabalho, se todos os ovos dela estão na cesta do trabalho, se a vida afetiva está uma droga, se a vida social se embotou e tudo daquela pessoa tem a ver com o trabalho, talvez ela deprima quando ela chegar na aposentadoria. Mas isso nasceu ali naquele momento, ou isso foi construído ao longo da vida, ao longo das escolhas, das opções que a pessoa vem fazendo, que terminaram dando margem a esse estado depressivo. Deixa eu falar uma coisa. Essa dificuldade de energia não tem a ver com a própria aceitação do cliente, dele também custar a entender e aceitar que ele está vivendo um processo depressivo? Como assim, Shirley? Não entendi. Ignorar que está vivendo um processo depressivo e ele vai buscando energia para não entrar em contato com esse estado patológico que ele está vivendo. Pensar, assim, quando você fala dele não entrar em contato com o que ele está vivendo... Sim, não aceitar a palavra depressão como uma realidade na vida. Então, ele vai buscando energia para funcionar do jeito que ele consegue. Eu não acho que seja, tipo assim, a falta de energia por conta de não entrar em contato. Mas eu fico pensando o quanto, de repente, essa falta de energia sem entrar em contato, que aquilo é depressão, pode ser muito mais angustiante, né, do que, de repente, ter um nomezinho. Talvez por isso acho que até o nome a pessoa ganha um nome. Isso, acho que eu não soube formular. O nome depressão assusta e afasta de um tratamento, afasta de um cuidado, de uma busca de autocuidado, né? Uhum. Ou aproxima, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo aquilo há tanto tempo que já está assim, o normal para ela já é aquela falta de energia, já é aquele embotamento, e quando finalmente olha para isso e dá um nome, depressão, caraca, isso é depressão, aí se assusta e busca tratamento. Pode ser? Acho que tem muito negação também, né? Na minha experiência clínica, quando a gente fala, você já ouviu falar em depressão? Você considera a possibilidade de depressão? Tem muita resistência. É cansaço, tô em estafa, não é isso. Falar em psiquiatra, para muita gente, ainda é muito difícil. Uhum. Com certeza é muito difícil. E a negação realmente... Mas eu fico pensando, né? Cada caso é um caso, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Mas eu acho que na minha experiência clínica, assim, quando se levantou a hipótese de depressão, foi mais assim, uma sacudidela de tipo, cara, isso é sério. Isso não é né? Você não tá tristezinho. Você tem uma condição séria que precisa ser tratada. Aí a pessoa dá uma sacudida e ganha uma energia a mais para tratar. Mas isso é uma faca de dois gumes, né? Assim, com muita frequência também, o que acontece? Com muita frequência, o deprimido, a pessoa que tende a viver quadros depressivos, olha para o mundo e vê portas fechadas. Olha para o mundo e não vê muitas possibilidades, assim, meio que entende que os problemas estão no mundo, sabe? Que a limitação está no que o mundo tem para oferecer. E com muita frequência, pessoas que olham dessa forma, quando recebem um diagnóstico como esse, de depressão, entendem como sendo uma doença, mas aí não como, então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Mas assim, então o remédio tem que me tratar, porque eu estou doente. Eu acho que era isso que a Shirley estava trazendo, de repente, né? Sim. Algo como, tipo, um rótulo que vai deixar ali.
tem uma coisa assim de desqualificação mesmo. A pessoa está deprimida, ela não consegue dar conta da parte emocional dela, ela é fraca, ela vai para um patamar de crítica como uma pessoa fraca. Né? Uhum. E muitas vezes essa forma de olhar, né, termina ajudando a pessoa a se manter naquele estado mesmo, né? Até o uso da medicação, que a gente tem que olhar sempre com muita atenção, gente, assim, não é nada contra. Medicação é útil, com certeza é útil, mas desde que seja usada de uma forma coerente com o que ela é, que é um apoio artificial. Assim. Então, é uma bengala. Eu acho que a imagem da bengala é perfeita. Assim, por que a imagem da bengala é perfeita? Porque se a pessoa, muitas vezes a pessoa entende a medicação como tratamento. Então já estou recebendo remédio, já estou em tratamento, tem que ficar esperando agora. Exatamente. E aí deixa de fazer por onde, assim, deixa de se responsabilizar por aquele quadro, por aquela situação que ela está vivendo. Aí não ajuda muito, né? Agora, se a pessoa aí vem aquelas entende, pessoas que tomam antidepressivo a vida inteira, né? Nunca fizeram uma terapia, nunca se responsabilizam. Teve uma situação que eu vivi muitos anos atrás. Eu fui procurado por uma senhora, né? Na verdade veio para a sessão a senhora e o marido. Ela estava vivendo um quadro depressivo, um episódio depressivo. Ela me contou de uma situação depressiva de muitos anos, assim, ela vivia, entrava e saía de depressão, entrava e saía de depressão. Daí a gente conversou sobre a importância de fazer um atendimento. Aí ela ao longo de muitos anos, ela só usava medicação. E ela entendia que usar a medicação era o tratamento dela. Então ela estava se tratando quando usava a medicação. Não entendia que a medicação era só um equilíbrio artificial que não muda o que provoca o quadro depressivo. Tá? Daí, o que terminou acontecendo? Ela, no final da sessão, falou: quem me prescreve isso é um clínico geral nosso, amigo médico da família de muitos anos, nem era psiquiatra, né? Aí eles perguntaram: você acha que ela continua sendo atendida por esse médico? Eu falei: olha, se ele vem atendendo ela, deve saber o que ele está fazendo, né? Então, se vocês confiam nele, aí entre essa sessão, essa foi a primeira sessão, e a segunda sessão dela, eu recebo um telefonema do marido falando: não, porque a gente foi no médico e ele falou que enquanto ela está deprimida não é para fazer terapia não. Que enquanto ela está deprimida, o que vai tirar ela da depressão é o remédio mesmo. A terapia não é o indicado. E aí ela não continua a terapia. O médico de não sei quantos mil anos da família falando isso, ela acreditou no médico e deve ter ficado tendo depressões indefinidamente mesmo. Marcelo, e isso se, assim, o médico de fato atendia ela, né? Porque eu vejo muitos casos que o médico amigo da família só dá a receita. Também. Já vi muito isso acontecer. O médico amigo da família dá a receita, assim, às vezes nem acompanha, nem sabe como está a vida da pessoa. Não é só o psiquiatra, não é só a medicação e não é só a terapia, né? Tem uma série de outros fatores. Tem uma atividade física, tem alimentação, tem tantas outras coisas, um hobby, tem outras coisas para você fazer para poder... E é interessante, assim, esse ponto traz esse aspecto que eu acho que talvez apareça lá na frente o acompanhamento médico, tá, é por aí mesmo, né? O papel do psiquiatra é realmente o controle, né? O controle do estado depressivo é muito indicado, principalmente em situações de depressões graves. Muitas vezes, se a depressão não é uma depressão grave, a medicação pode entrar não tão bem, né? Pode cair naquilo que eu falei, da pessoa entender que então eu tenho que esperar o remédio fazer efeito, assim, isso
é muito presente, é algo muito marcante. E um ponto que eu acho fundamental, que não está aí no slide, mas é muito importante a gente olhar, é a importância do psicólogo fazer contato com esses médicos que estão ao redor. Assim, quanto mais os profissionais que estão ao redor de uma pessoa falam a mesma língua, mais condição essa equipe tem de facilitar com que a pessoa supere o estado depressivo que está vivendo. Então, fazer contato com os profissionais, buscar equalizar, sabe? Buscar estabelecer um vínculo de confiança com esses profissionais da área médica é algo que é muito importante e pode fazer muita diferença no sucesso de um processo terapêutico. Por exemplo, talvez nesse caso que eu citei, se eu tivesse feito contato com esse tal médico de família aí, talvez ele não tivesse tido a postura que ele teve. Mas é só um talvez. A gente não tem garantia. O próximo ponto, que é o tratamento, é a saída de um quadro depressivo quando a pessoa comete suicídio. Normalmente, a saída de um quadro depressivo é algo irregular, como está aparecendo aí no gráfico, né? Se vocês olharem direitinho, indo da esquerda para a direita, a pessoa começa abaixo da linha, né? Essa linha preta aí seria a linha a partir do qual para baixo ela está deprimida, para cima ela está normal. Então, geralmente a pessoa chega em terapia vivendo uma situação de depressão forte ou uma situação de depressão, e à medida em que ela vai vivendo o processo terapêutico, ela começa a ter momentos em que ela vai estar fora dessa linha de depressão, depois ela recai, fica um tempo deprimida, volta. Aí vocês vão vendo que o tempo de bem-estar vai aumentando e o tempo de depressão vai diminuindo. A saída de um quadro depressivo é um tanto quanto dessa forma, tende a ser dessa forma. Eu costumo comparar com uma criança aprendendo a andar. Quando a criança aprendendo a andar, ela não levanta e sai andando. Ela tem momentos em que ela consegue ficar um pouquinho mais de tempo em pé. Ela está de gatinho, daí ela consegue dar 3 passinhos, volta para o gatinho. Depois consegue dar 5, volta para o gatinho. Depois consegue dar 10, daí a pouco ela não volta mais para o gatinho, para o engatinhar. Entende? A saída de um quadro depressivo normalmente é assim. E, nesse sentido, controlar o quadro depressivo, mapear esse processo é muito importante. Por que é importante mapear isso? Porque quando a pessoa tem uma recaída lá na frente, se ela não entende que ela está evoluindo, a sensação que ela tem é que ela não saiu do lugar. E aí, muitas vezes, ela até interrompe o processo. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que está citado aí é quando a pessoa comete suicídio. Assim. Essa é uma informação muito importante para pessoas que trabalham com depressivos. Normalmente, as pessoas ficam muito preocupadas com a possibilidade de suicídio quando a pessoa está lá na crise. Só que as pessoas geralmente não cometem suicídio quando estão lá na crise. Elas cometem suicídio quando elas estão saindo da crise. Quando elas estão muito na crise, a tendência é que elas não tenham energia para cometer o suicídio, elas não têm iniciativa para isso. Quando elas começam a sair da crise, aí sim a probabilidade fica bem maior. Isso nos casos de melancolia, tá? Nos casos de agitação, principalmente do transtorno bipolar, isso funciona de uma forma um pouquinho diferente. Mas em casos de melancolia, a probabilidade de suicídio ela fica muito maior aí, ó, quando a pessoa está saindo da crise. Prescrições. Fala. Aí vem o que a Shirley estava falando, né? Uhum. Prescrições, assim. Uma das prescrições mais típicas para ajudar a pessoa a sair da depressão é a busca de atividade física. Por quê? Porque quando a gente faz atividade física, o nosso organismo produz uma série de substâncias que são antidepressivas. Só que elas são antidepressivas e têm como efeito colateral melhora da autoestima, melhora na condição física, diminuição do risco de infarto. Quer dizer, então, é uma forma de
de tratamento, a atividade física é uma forma de tratamento para a depressão que traz uma série de ganhos colaterais, o que não acontece exatamente com o uso de medicação. Normalmente, grande parte das medicações trazem consequências negativas, principalmente a longo prazo. Tá? E aí a gente coloca um exemplo de atividade física, a aula de dança. A aula de dança é um bom exemplo de uma atividade física bastante interessante, porque às vezes modifica inclusive os hábitos daquela pessoa, coloca a pessoa em contato com outros seres humanos, o que também ajuda, coloca a pessoa em contato com a música, e música é algo que tem um poder marcante no que se refere ao estado de espírito do ser humano, e no que se refere também ao desenvolvimento e superação de questões mesmo, né? Assim, até algo que a gente pode usar muito em terapia. Eu falo assim, que é obrigado, assim, é um remédio ruim, é como se fosse um remédio, né? Eu sempre explico, olha, não vai ser fácil, você não vai acordar e falar, hoje é dia de ir para aula de dança. Não, vai ser algo que vai ser difícil, mas é como se fosse um remédio com gosto ruim, né? E dou uma pressionada mesmo, né? Isso é muito, muito, muito importante, principalmente, assim, às vezes... Até falando assim, pessoas que estão meio que, poxa, você não acha que é melhor eu tomar remédio? Muitas vezes eu falo, vamos tentar primeiro atividade física? Vamos tentar primeiro cuidar das outras partes? Vamos lá, terapia, atividade física. Daqui a um mês a gente volta a falar sobre medicação, né? Que tal a gente fazer assim? O que eu normalmente vejo é que a atividade física dá um levante assim, muito grande. Mas o que eu explico é isso. Não vai ser fácil. Não fique esperando a vontade vir, porque a vontade não vai vir. O que é típico, né? A coisa mais típica do mundo é essa. Você fala assim, bom, então vamos lá. Você está combinado que dessa semana para a semana que vem você vai começar uma atividade física? Aí tá combinado, vou fazer, pode deixar, vou fazer. Aí chega na semana seguinte, e aí, começou a atividade física? Não deu vontade. E é o oposto, não é esperar dar vontade para fazer atividade física. É fazer atividade física para voltar a ter vontade. É o oposto, né? E aí, nesse sentido, a família muitas vezes tem um papel muito importante. Acionar a rede social da pessoa em determinados quadros depressivos é fundamental, é necessário. Numa depressão muito grave, a rede social ela vai ser a diferença entre vida e morte. Que são as pessoas que estão ao redor que vão estar tomando iniciativa, que vão estar fazendo por onde aquela pessoa sair daquela situação. E isso tem a ver com emprestar à vontade, muitas vezes. Vamos pensar nessa questão da atividade física. Tá, a gente sabe que a pessoa precisa fazer, a gente sabe que a pessoa vai postergar, não vai ter vontade de fazer. Então, alguém pegar a pessoa pela mão e levar para fazer atividade física faz toda a diferença. Entende? Realmente faz toda a diferença. E muitas vezes vai ser nosso papel também ajudar as pessoas a se articularem para isso, né? Às vezes vai estar todo mundo muito perdido, não sabe muito o que fazer, aí fica o deixa que eu deixo, né? Tipo, não vou, deixa que eu deixo. Tipo assim, um achar que o outro vai fazer, então assim, articular, ajudar essa família a se articular para emprestar essa vontade pro cliente. Isso que você falou é muito interessante. Muitas vezes a pessoa tem uma rede social bastante consistente, mas um fica achando que o outro vai fazer, sabe? E ninguém faz. E aí a pessoa fica solta. E existem situações, existem quadros depressivos que não tem mais o caminho de volta, sabe? A pessoa vai perdendo as condições mesmo, vai perdendo as possibilidades. E quanto mais deprimida, menos força ela tem para sair daquela situação. Então, existem situações em que quem está ao redor realmente precisa pegar a pessoa e levar. Sabe? É como quando a pessoa está morrendo afogada. Não adianta ficar falando assim, preste atenção na sua respiração. Tem que tirar, tem que segurar e puxar. Né? Então, em certos quadros depressivos, isso é importante. E, normalmente, esses quadros depressivos, em que a presença da família é fundamental, normalmente a pessoa nem chega no consultório sozinha. Ela já chega trazida por alguém. E
acolher isso, acolher o que chega para a gente é fundamental. Se a pessoa está chegando trazida, vamos olhar com curiosidade, assim, onde é que está o potencial de mudança? Onde é que está o potencial de transformação? Será que está na pessoa? Ou será que está nesse contexto, nas pessoas que estão ao redor? Né? Um outro ponto que está aí em cima, que a gente não chegou a falar, é o não ficar na cama, né? Que é algo que é muito, muito importante às vezes. É muito interessante a gente prescrever. Um dos momentos de muita angústia, em muitos casos depressivos, é o acordar. As pessoas muitas vezes acordam sem sono, mas sem vontade de viver, e ficam na cama pensando um monte de coisas ruins. Ficam fritando que nem bolinho, né, na cama, virando de um lado para o outro, e pensando coisas negativas. E quando essa pessoa sai da cama e começa a fazer qualquer coisa, esse clima muitas vezes desaparece. Então, se ele passa metade do dia na cama, ele vai passar metade do dia vivendo pensamentos negativos. Se a gente consegue interromper isso, então, acordou, levanta, isso pode já trazer um ganho de qualidade de vida bastante interessante para aquela pessoa. Nesse sentido também, que aquele registro que eu falei sobre os momentos em que a pessoa vive situações de mal-estar e a frequência dessas situações ao longo das semanas, termina sendo algo muito importante, porque ajuda a enxergar esses pontos. De manhã eu fico pior, depois eu melhoro, à tarde eu melhoro. Tá, mas onde é que você estava de manhã? Eu estava deitado na cama. Olha, vamos combinar? Levantou, acordou, levanta. Vai fazer alguma coisa. Depois de ficar cansado, aí volta e dorme. Mas ficar na cama, rodando, não. Alguém tem algum relato? Alguém já viu isso? Já presenciou essas situações de pessoas que estão deprimidas e que, quando estão deitadas, terminam vivendo de uma forma mais intensa o estado depressivo? Alguém já teve essa experiência? Não. Oi, estão me ouvindo, Marcelo? Oi, Simone. Sim, estamos. Eu acompanhei, né, uma jovem, sim, que ficava na cama, e aí era interessante porque ela não conseguia fazer o desmame do filho, e aí o filho ficava com ela também na cama, né? E quando ela começou a se movimentar, o marido entrou em depressão e ele ficava puxando ela na cama. Né? Quando ela começou a retornar ao trabalho, fazer atividade física, o marido recaiu. Né? E aí ela se afastou novamente do trabalho e largou a terapia. Essa também é uma situação muito típica. Assim, o quanto esse tipo de quadros, né, o quanto esses quadros mais fortes, mais pesados, eles também falam de um contexto familiar. E aí, com muita frequência, acontece esse tipo de coisa. Assim, uma pessoa melhora, a outra pessoa vai e decai. Assim. É como se perdesse, tirasse o equilíbrio daquele sistema e uma outra pessoa precisasse ocupar aquele espaço. Isso é muito típico. E aí vou contar um outro caso, que é um pouquinho diferente disso, mas também que era muito marcante. Assim, eu tinha um cliente muitos anos atrás, isso. E ele era assim, o responsável pelo sustento da família. Ele tinha uma empresa, e essa empresa meio que dava conta da família, só que era uma empresa que dependia muito dele. Ele era a peça central da empresa. E aí o que acontecia? Esse cliente ele aprontava todas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Assim, ele teve um caso com a cunhada dele, né, e deu uma besteira. Ele aprontava, aí nego descobria. Aí quando descobria e entrava numa crise familiar em função do que ele aprontava, ele entrava em depressão. Quando ele entrava em depressão, todo mundo ia socorrer ele. E todo mundo queria que ele saísse da depressão. E aí passava a mão pela cabeça dele. Aí ele saía da depressão, ficava bem, tal, aprontava alguma. Aí perdia as pessoas, entrava em depressão. Aí todo mundo vinha passar a mão pela cabeça dele. Isso é um exemplo dessa relação em que existe uma
como é que eu vou colocar em palavras, assim, uma relação muito direta entre o estado depressivo e o contexto familiar e o equilíbrio da família, né? Isso é muito presente. Acontece com muita frequência. Agora, falando um pouquinho da virtualidade, né, Marcelo, quando você fala do ficar na cama, uma coisa que é muito presente nos dias de hoje, a pessoa acordar, ficar na cama e ficar nas redes sociais. Então, ela entra no Instagram, o que ela encontra? A Pugliese, que acordou às 5h30 da manhã, já correu não sei quantos quilômetros, já tomou aquele shake, aquele suco verde, já fez atividade física, passeou com o cachorro, e tá lá linda e maravilhosa, penteada e maquiada para começar mais um dia, né, de trabalho, fazer outras coisas. Né? Então, assim, enquanto a grama do vizinho é mais verde e ele tá lá se sentindo nada, entra no Instagram e vê um monte de gente com pessoas felizes, sem se ligar que o que as pessoas estão postando é um recorte da vida deles, né? Ninguém posta assim, ninguém, enfim, mas não é comum as pessoas postarem, tô aqui meio down hoje, tô meio triste, não sei, sem vontade de sair da cama. O que as pessoas postam em geral é a parte legal, a parte feliz. Né? Então, ele vai acordar, vai ficar naquele momento de tristeza e muitas vezes vai se comparar, vai se deparar a isso nas redes sociais e se comparar e ajudar a afundar ainda mais. Né? Faz sentido, gente? Já viram queixas parecidas? Já viveram coisas parecidas? Carol, te ouvindo, eu me lembrei de uma cliente que eu atendi há alguns anos atrás, que ela tem uma irmã gêmea, e a irmã gêmea dela é muito ativa, assim, aquela pessoa que é ligada no 220, sabe? E ela estava enfrentando um quadro de depressão. A minha cliente, a irmã dessa pessoa muito ativa. E a mãe fazia essa comparação. A mãe trazia essa comparação. Olha para tua irmã, tá vendo a tua irmã, como a tua irmã já fez isso hoje. E você não levantou da cama, você não limpou a casa, você não arrumou teu quarto. Então, assim, o quanto que a família às vezes contribui, né, para esse adoecimento ainda maior, né, para essa piora desse quadro. E aí, te ouvindo falar da grama do vizinho, que às vezes a própria família faz a manutenção desse pensamento, né? E essa irmã para ela era um espelho, assim. Ela tinha que ser como a irmã, porque se ela não fosse como a irmã, a família não teria aceitação dela. E aí vinha ainda mais a cobrança da mãe e ela mais ainda a dificuldade de levantar da cama, de fazer alguma coisa. Infelizmente foi uma cliente que suspendeu o processo de terapia, né? A família chegou a um momento que informou de forma muito clara que não queria fazer porque não estava vendo evolução. Então, claro, eu estava fazendo meu trabalho, ela fazia acompanhamento médico também, só que em casa era um contexto muito adoecedor, então era muito complicado. Quanto que a gente precisa dessa rede de apoio da família, né? Assim, no contexto onde a pessoa está inserida, precisa ter esse apoio também. A família precisa estar acompanhada junto, né? Quando você tem uma pessoa com depressão, a família precisa também ser escutada, porque também não é fácil para eles. Uhum. Com certeza. E também aquilo, como eu falo da obrigatoriedade da atividade física, eu também dou uma sacudida na família, assim, vamos precisar fazer um trabalho juntos, né? E é bem daquilo que eu falo, assim, do ficar com óbvio mesmo, né? E, assim, com muita frequência, como eu tinha falado antes, até no início do processo terapêutico, a gente já tem gente da família vindo, né? Porque muitas vezes a pessoa já vem sendo trazida, né? E acolher isso que chega e olhar para essa família e acompanhar a família dentro desse processo, tanto levando em consideração aquilo que a gente vinha falando sobre o quanto existe uma coerência entre os os quadros depressivos e a situação familiar, em termos do papel daquela pessoa depressiva dentro da família, como também no sentido da importância da participação mesmo, né? Não só
na direção das pessoas se apropriarem de como elas participam daquele sintoma, mas também encontrarem formas de facilitar com que aquela pessoa possa estar encontrando caminhos para sair daquele estado específico de depressão. Uma outra coisa, pensando na virtualidade, foi que a gente viveu na pandemia, né? Porque muitas pessoas interromperam as atividades físicas que faziam, né? Academia, ou, enfim, pessoas que faziam atividades fora de casa, que era a grande maioria, e o quanto a virtualidade veio também, assim como a psicologia online, que muitas pessoas não conheciam, não faziam durante a pandemia, antes da pandemia. Quando veio o Covid, muitos profissionais de educação física também precisaram se reinventar, e a atividade física em casa passou a ser uma realidade possível, né? Então, precisaram se adaptar, e muita gente fazia, assim, participava de lives, né? Coisas que não tinham um contato com o professor. Outros, assim, por um tempo eu fiquei fazendo atividade que tinha um professor ali, era uma turma, então tinha uma troca, tinha, né, o grupo do WhatsApp, estimulando o outro a não faltar, então tínhamos que combinar, quem faltar depois tem que pagar não sei quantas flexões na aula seguinte e tal, e o professor estava ali vendo, falava, Carol, levanta mais a perna, atenção para o ombro, tá alto e tal, então tinha uma atenção maior, né? Então tinha essa troca, não só a atividade física, como uma atividade física em conjunto, com um grupo que acabava emprestando um pouquinho à vontade também, e fazia mesmo um papel de, vamos lá, não desiste não. Né? Então, a virtualidade acabou sendo ajudando também na atividade física. Né? Uma outra coisa que acabou acontecendo, ajudou muito nessa pandemia, não foram só os atendimentos online, como os encontros com pessoas, encontros virtuais com pessoas. Né? Eu estou acompanhando um caso de uma adolescente, uma jovem adulta, que está vivendo a pandemia de uma forma bem... Assim, ela ficou bem mal, né, no momento da pandemia, e assim, a gente conversando, assim, ela sentia muita falta dos amigos, de ter essa interação social, esse contato, né, que ela tinha grandes amigos, poucos, mas grandes amigos, e que ela estava sentindo muita falta. E eu encorajando ela a fazer contatos sociais, virtuais com essas pessoas. E eles passaram a assistir ao Big Brother juntos. Então, todo dia na hora do Big Brother, entra todo mundo, eles ficam assistindo, né, por vídeo e comentam. E, vai lá, caramba, votou em não sei quem e tal. Ou então, marcavam também encontros para jogar online. Então, jogos de tabuleiro, assim, a gente já falou bastante sobre isso em outros módulos do curso, mas as possibilidades também de jogos online e tal. Então, ela passou a encontrar os amigos com muito mais frequência do que estava encontrando. Isso também somado à atividade física que ela passou a fazer, e começou a fazer, foi assim, muito rápido, né? Foi muito importante nesse processo mesmo depressivo dela. Então, e eu estou falando de um caso, assim, mas acho que as lives, os encontros virtuais acabaram salvando muita gente que estava se sentindo muito sozinha nesse momento. Carol, sabe o que me parece? Que tudo isso que você trouxe, eu penso que funcionou muito legal para muita gente, e aí eu me incluo também nesse processo, para 2020, sabe? O início da pandemia, quando a gente ainda estava muito inseguro em relação ao que era o coronavírus, o que era... tendo ainda lockdown nas cidades, mas o que eu tenho percebido de um tempo para cá? Como houve um afrouxamento nessas regras, né, e as pessoas começaram a sair mais, começaram a ter uma vida, aspas, normal, que tinham antes da pandemia, essas situações virtuais começaram a deixar de existir. Então começaram a ficar cada vez mais escassas. E aí clientes que eu percebo que ainda estão fazendo isolamento estão sentindo essa dificuldade, porque não tem mais tanto acesso a essas situações que tinham em 2020.
né, de lives, de encontros virtuais. Está todo mundo muito cansado também, né, de ver virtualmente os amigos. E as pessoas abriram mesmo uma porta de, não, vamos encontrar um amigo no barzinho, vamos encontrar o fulano. E aquela pessoa que está fazendo isolamento, ela está se sentindo cada vez mais excluída, porque ela não está participando desses contatos. Não sei se vocês estão me entendendo e se isso está comparecendo daí também. Mas o que eu tenho percebido é que isso funcionou muito em 2020, mas agora em 2021, com um certo afrouxamento que houve das regras, as pessoas acabaram ficando cansadas e acabaram saindo. Essa virtualidade não tem comparecido tanto. Pelo menos é o que eu tenho percebido aqui em Belém. Eu não sei como é a realidade aí para vocês. Trícia, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, no quanto lá no início era muito mais fácil não ter encontros sociais quando ninguém estava tendo. Estava todo mundo só no virtual. A partir do momento que um começou a sair, o outro começou a sair, caramba, está todo mundo saindo, só eu em casa. Né? É diferente de estar todo mundo em casa também. Exato. Tá todo mundo, uma galera saindo e eu aqui em casa sozinho. Né? Isso eu acho que realmente tem um ponto aí, mas eu vejo as pessoas ainda fazendo muitos encontros sociais, encontros virtuais. Né? Eu vejo assim, eu fui uma das pessoas que dei uma frustrada, né? Por vários meses eu fiquei só em casa, a partir de determinado momento eu comecei a receber pessoas em casa, ou encontrar um amigo aqui, um outro amigo ali, mas eu tenho amigos que ainda estão só no virtual e eu não deixei de encontrar eles, né? Assim, outro dia eu combinei um happy hour, depois dos atendimentos, amigos psicólogos, depois dos atendimentos a gente marcou de tomar uma cerveja juntos, né? Bem happy hour mesmo, acabamos de atender, vamos lá. Então a gente entrou no virtual e tal, para tomar uma cervejinha, conversar e tal, e foi super bacana, foi super legal. Esse foi um exemplo, né? Assim, eu tô um pouquinho mais, né, me abrindo um pouquinho mais para os encontros presenciais, mas eu sei que tem amigos que ainda estão muito no virtual, então eu ainda estou ali com eles. E é o que eu tenho visto mais ou menos as pessoas, sabe? Não sei, eu tenho tanto clientes quanto amigos, enfim, eu tenho visto assim um híbrido, né? Que nem as aulas que estão meio híbridas, assim, eu tenho visto as pessoas tendo esses tipos de encontro. Mas uma coisa que me vem, Trícia, é que essa cliente, por exemplo, que eu estava contando, né, que estava vivendo essa dificuldade, o que eu fui trabalhando com ela é que não esperasse que as pessoas marcassem um encontro virtual, que ela fizesse acontecer, que ela falasse, gente, eu estou precisando de vocês, eu estou mal e eu preciso encontrar vocês. E as pessoas se articulam e vão. Se responsabilizar pelo próprio querer dela, né? Sim, sim. Uhum. No próprio querer dela e ela também que nem a atividade física, talvez não dê vontade de articular, de ser essa pessoa que vai fazer toda a ponte, mas de fazer uma forcinha para iniciar esse movimento, sabendo que isso vai ser bom para ela, conhecendo ela do jeito que ela se conhece e sabendo que depois que passar a primeira marcha, depois vai ser bom. Faz sentido, gente? Sim, sim. Com certeza. E assim, só comentando um pouquinho mais sobre o que você estava trazendo, eu acho que a gente está num período em que realmente as pessoas estão muito cansadas, né? Assim, as pessoas estão muito cansadas da pandemia, né? E acho que isso marca um pouquinho 2020, assim, acho que as pessoas me caiu a ficha que ainda vai ter muito tempo pela frente, que a coisa vai ser demorada, e as pessoas estão meio cansadas, né, meio desanimadas um pouquinho, e aí tem muita gente chutando balde. Mas eu tenho visto as pessoas assim trazendo mesmo um limite, né? Assim, pessoas que estavam muito, muito cuidadosas, muito mobilizadas, trazendo algo como, cara, eu fui muito cuidadosa até agora, mas eu tô no meu limite, não tá dando, eu preciso fazer alguma coisa. Isso tem aparecido muito para mim nas últimas semanas, sabe? De algo de tipo assim, cara, eu fui muito certinha por muito tempo, mas eu realmente tô mal, não tô mais aguentando. Eu acho que é tipo quando... Eu vou falar besteira. Quando você tá com dor de barriga e tá chegando em casa, chega no elevador, a dor de barriga dá uma apertada, né?
vai ficando mais difícil. Eu acho que as pessoas estão num movimento meio parecido. Assim, tipo, teve uma cliente que ela traz uma frase que chamou a atenção, que ela disse: eu tô cansada de ser responsável, eu queria ter coragem de ser irresponsável. Eu acho que é bem isso, sabe? A gente tá muito cansado de isolamento, de medo, de receio, mas ao mesmo tempo não tem coragem, às vezes, de se expor na rua, não tem coragem de ir para a rua por medo de ser vetor, medo de se contaminar. E aí, trazendo isso para o contexto da depressão, eu fico imaginando essas pessoas que estão em isolamento total, sabe, Carol, desde março do ano passado, ou seja, há um ano, né, o quanto que isso está afetando, e nem todo mundo tem essa possibilidade, flexibilidade, domínio também de tecnologia para ir para a virtualidade. Então, como é que fica o contexto para essas pessoas, né? O quanto de sofrimento que fica. E o quanto vai ser nosso papel também ajudar a entender esses limites, entender até onde dá para ir e o que pode ser feito dentro desses limites, né? Assim, tem uma tia que ela se deu... Lá no início, ela viu que ia ser muito difícil para ela mora sozinha, idosa e tal, ela não tem domínio do virtual, assim como para fazer uma chamada de vídeo, mas ela colocou como meta para ela todos os dias ligar para alguém diferente e conversar com alguém diferente, né? Então, cada dia ela ligava, de vez em quando eu recebia, tá na minha vez, né? E ela me ligava. Então, assim, encontrar esses caminhos possíveis, né? E muitas vezes vai ser através do virtual. Eu te cortei, Marcelo, você falou alguma coisa realmente, assim, a virtualidade terminou sendo uma janelinha para o mundo, né? Nesse período, e quem tinha muita dificuldade ou muita aversão teve mais dificuldade, né? Sofreu mais, assim. Porque realmente foi uma janelinha muito marcante, assim, muito... Por exemplo, na minha experiência, a virtualidade ocupa meus espaços todos, né? Assim, termina e para mim não é tão desconfortável. Então, eu fico bem. Comparado com muita gente, eu percebo que eu fico muito bem, assim. Não tem uma coisa de eu chegar no final do dia exausto, passei o dia inteiro na frente do computador. Para mim é tranquilo. Mas eu sei que para muita gente isso não é assim. E entender isso, que cada pessoa vive de uma forma diferente, e ajudar o nosso cliente a olhar para qual é a forma dele, acaba sendo importante, né? Eu estava num papo assim com as pessoas da minha família, né? Que uma pessoa estava falando que estava no limite, que estava muito, muito cuidadosa esse tempo todo, mas que estava chegando no limite dela. E a mãe dela falando, mas não tá tão ruim assim. Ela falando, para você que não saía quase, talvez não esteja tão ruim. Eu tinha uma vida social muito ativa, eu estava direto saindo todo dia, praticamente encontrava pessoas e tal. Então, para uns foi uma perda muito maior do que para outros, né? Então, assim, pensando na depressão e o atendimento online, na depressão, assim, existe uma perda de limites, as linhas ficam meio que borradas, né? E a gente, nós psicólogos, em contato com ele, ficar atento a esses contornos, né? Assim, de que forma ele está se apresentando na terapia, de que forma, às vezes o cliente está lá fazendo a sessão deitado, né? Tá largadão e tal, e não lidando com a terapia de uma forma mais energizada, né? Você quer falar sobre isso, Marcelo? Não, bem isso, assim, por exemplo, quando a pessoa tem que sair de casa para fazer terapia, isso já gera um movimento, já gera impactos na vida daquela pessoa. Só o fato dela ter que sair de casa, trocar de roupa, tomar banho, se aprontar, ir com alguém, se alguém levar, ou ela mesma ir, se ela for sozinha, isso tudo tira ela de um determinado estado, né? E quando a sessão é dentro da própria casa, é muito fácil a pessoa não ter que lidar com essas situações, não ter que sair da zona de conforto. E isso é uma moeda que tem dois lados. Tem um lado positivo no sentido de muitas vezes ser mais fácil para a pessoa viver o processo terapêutico, mas tem um lado negativo no sentido de muitas vezes
não mexer tanto com a pessoa viver o processo terapêutico, né? Então é algo que a gente precisa olhar com muita atenção. Não mexer no sentido de impactar tanto a pessoa. Se ela faz a sessão deitada na cama, com o vídeo apagado, cara, talvez isso não gere tanto impacto. Então é algo que a gente precisa olhar e precisa estar atento. E até fazer pequenos combinados com o cliente, né? Entender esses contornos e ajudá-lo a seguir esses ritos, mas de uma forma possível. Né? É negociar isso, né? Bem importante. Bom, a gente falou na aula sobre ansiedade de aplicativos possíveis, né? Para fazer esse mapeamento. Tem um aplicativo bem interessante que se chama Cogni. Nele, você vai entrar, né? E ele vai perguntar: como você está se sentindo? E você vai poder colocar, tem uma bolinha, tá vendo? Você vai botar assim: humor mais positivo, humor positivo, humor neutro, humor negativo, humor mais negativo possível. Então, digamos que registre assim, um humor mais negativo. Depois o cliente vai poder botar como ele se sente. Diferente de outros aplicativos, você não consegue adicionar outros tipos de, né, outras emoções. Alguns têm outro, e você pode colocar outro. Nesse, eu não encontrei uma forma de colocar outras emoções, mas tem bastante coisa aqui. Né? Então, poderia botar triste, ansioso, envergonhado, constrangido, inseguro, enfim. Tudo que ele quisesse botar. Salvar. Vê que aparece aqui a data e a hora, né? A emoção, e pode colocar qual foi a situação que disparou essas emoções. Né? Então, poderia colocar assim, acordei, como o Marcelo falou, né? Que fica fácil de visualizar, né? Depois que eu vou mostrar que isso gera um gráfico, colocar, ele acabou de acordar, sempre ao acordar mais ou menos nessa hora, ele está se sentindo assim. Então, esse aqui, diferente dos outros, não é de marcar, você tem que escrever a situação. Pensamentos. Que pensamentos você teve? Pode colocar também que pensamentos vieram acompanhados dessa emoção naquele momento que ele estava vivendo. E que ação você tomou, tá? Aí você vai ver aqui que isso pode gerar... Peraí. Veja o seu relatório. Isso gera relatórios. Então, por exemplo, no dia 27/2, estava com humor neutro, depois foi para um humor mais positivo, depois para um humor mais neutro. No dia 1º, já foi para um humor mais negativo, é porque eu fiz... Só fiz para testar, né? Fiz poucas vezes isso. Mas tem todo um relatóriozinho mostrando o que você escreveu. E muito legal é que você pode compartilhar os registros. Olha, para começar a compartilhar, peça ao seu terapeuta para cadastrá-lo como paciente. Então, a gente pode entrar no site, cadastrar o paciente com o e-mail dele, e quando ele fizer o cadastro no aplicativo, ele pode compartilhar os dados com você. Então, você pode ir acompanhando o que o seu cliente está colocando nesse relatório, enfim, no aplicativo. Trícia está perguntando aqui qual é o nome. Tem um aplicativo liberado para os meus clientes pela plataforma do Psychomanager. O nome desse aplicativo é Cogni. Aqui, deixa eu ver onde aparece. Cogni, tá vendo ali em cima? Tá dando para ver em cima? Tá, né? Tá sim, obrigada. Cogni. Eu achei ele bem simples, né? E bem interessante, bem legal para
para a gente trabalhar isso. Vou parar. Esse aplicativo é bem interessante para aquilo que a gente falava, assim, sobre a necessidade de controlar esse processo, né? Controlar os estados depressivos. Na prática, inclusive, antigamente eu usava um gráficozinho que a pessoa fazia isso no papel. Agora a gente tem uma série de recursos que estão ligados a essas novas tecnologias, né, e que podem facilitar muito esse processo. Inclusive o terapeuta acompanhando, né? Isso eu acho muito positivo. E não é só o terapeuta comportamental que pode fazer isso, não, gente. O gestalterapeuta também pode fazer isso. E é bom, assim, ajuda. Fala, Carol. Eu acho que nós falamos tudo o que precisávamos falar, né? Vou falar mais uma vez, como eu sempre falo, nossa troca pode continuar pelo chat, né? Pelo fórum de discussões. Alguém falou alguma coisa aqui. O Deilo... Não é Deilio, não? Dei-L-I-O. Eu nunca sei o nome, eu nunca sei direito o nome dele, mas eu sei que se jogar Controle do Humor lá, o Diário do Humor na pesquisa, você encontra. É o Deilio. Esse mesmo. Ele também é bem legal. Assim, dá para ser pago, mas dá para você usar também o gratuito. Eu fui cadastrar ele lá quando a gente deu aula sobre ansiedade. Aí todos os dias agora eu recebo. Como você está se sentindo? À noite ele manda uma notificaçãozinha perguntando como eu estou me sentindo. Isso é legal, porque às vezes o cliente esquece, né? Então ter uma notificação ajuda a lembrar que ele tá na hora de colocar aqui no aplicativo como eu tô. É bem, bem interessante isso. É bem legal esse aplicativo também. Ele também gera um relatório, umas estatísticas. Também achei bem interessante. Bom, Carol, assim, eu acho que a gente está passando bastante do horário, né? Gente, questões, dúvidas? Eu fiquei pensando em como a virtualidade também ajuda nas faltas de pacientes num estado maior, assim, de depressão, sei lá, por esquecer, por dormir, por mal regulação e organização de horário de agenda de tudo. Pelo menos eu tenho um cliente que falta com muito mais frequência quando está com numa crise maior, depressiva. Com certeza, bem coerente com aquilo que a gente falava antes. Assim, até o grau de depressão a gente vai avaliar a partir de quanto a pessoa consegue manter os compromissos. Então, é muito forte isso, assim, o quanto a pessoa termina, à medida que ela está mais deprimida, mais fácil ela deixar de cumprir. E a virtualidade, o atendimento virtual, também termina sendo algo que vai gerar impacto nisso, né? Assim, porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa é trazida para alguém, aí essa pessoa vai na casa, ou mora na própria casa e leva a pessoa para terapia. Então tem um compromisso da agenda, sabe? Tem um compromisso muito articulado. A gente precisa ficar muito atento à questão da virtualidade, porque às vezes não fica tão demarcado, sabe? E aí fica mais fácil a pessoa faltar. Mas fica mais fácil faltar, né? Ou também pode ficar mais fácil comparecer, né? Eu acho que a Tailândia estava trazendo era isso. Tipo assim, às vezes a pessoa fala, ainda vou ter que tomar banho, vou ter que acordar, vou ter que, né, gastar mais energia para estar lá no consultório. Então, no online acaba sendo mais fácil, mesmo que ele compareça à sessão ali, deitado na cama ainda de pijama, sem escovar os dentes, né? Assim, mas ainda assim, aquilo. Pode ser mais possível estar lá. Exato, é diferente, né? E como essa diferença vai ser equacionada vai depender de cada situação, de cada contexto, de cada situação singular mesmo, né? Fechamos, gente. Beijos, abraços. Beijos. Tchau. Boa semana.